Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 17. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro entre o vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amada igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eu já disse, vimos a semana passada a pregação em que nós falamos sobre a vida nova em Cristo. E a semana passada eu destaquei 2 movimentos que essa vida nova nos faz. O primeiro é que na vida nova nós agora nos despojamos do velho homem. E na vida nova em Cristo nós nos vestimos do novo homem. Nos versos 1 a 11 do capítulo 3, nós já fomos instruídos a mortificar o que pertence à terra. Vimos isso a semana passada. O convite, e o conselho não é o convite, mas é a ordem imperativa do apóstolo, é para que você ponha agora os seus pensamentos nas coisas do céu. Busque as coisas do céu. Procure dia após dia prender os seus pensamentos em Cristo, que está à destra do Pai. Porém, irmãos, devemos entender que a vida com Deus, ela não é feita apenas de não, né? Não pensais nas coisas do céu. Já introduzimos isso a semana passada também, que o Evangelho é, acima de tudo, um grande sim de Deus para nós, na vida nova que agora temos em Cristo. A vida nova que temos em Cristo nos faz olhar para o sim de Deus. Então, ao olharmos agora para Colossenses 3, a partir do versículo 12 em diante, nós entramos aqui na dimensão, podemos chamar na dimensão positiva da nossa união com Cristo. Paulo agora vai nos apresentar o caráter de Jesus. Ele apresenta aqui o caráter de Jesus como o traje real que o cristão deve usar. Porém, veremos que esse traje que Paulo vai falar aqui, ele descreve como fosse uma roupa que você veste, quando ele vai falar esses caráteres que devem estar em nós, né? Misericórdia, humildade, essas coisas que ele fala aqui, é como fosse uma vestimenta que você deve vestir. Por isso que ele fala vestivos. Então veremos que esse traje aqui é muito mais do que regras de etiquetas. Veremos hoje que a descrição aqui, que Paulo realmente chama, é como um viver, né, em comunidade,
É como viver agora como resgatado da graça e como nós, sendo pessoas regeneradas em Cristo, como devemos agora aparecer, né? Ou como devemos ser. E Paulo vai usar aqui principalmente o contexto da vestimenta. A veste, eu acredito que até hoje, né, a veste ainda fala bastante, né? Mas no passado, nos dias de Paulo, as vestes falavam muito mais, porque as vestes diziam quem eram as pessoas. Então, se você entrasse na cidade de Colosso ou na cidade de Corinto, você saberia quem era aquela pessoa, o que ela exercia, que tipo de família ela pertencia pela vestimenta que ela estava. As roupas identificavam as pessoas, né? Hoje, nem sempre, né, podemos ver um homem de paletó, de terno e gravata, e mesmo assim você está se deparando com um bandido. Mas naquele tempo, as roupas eram essenciais. E Paulo aqui vai falar sobre uma vestimenta que deve estar na vida do cristão. Porém, o objetivo final aqui é a santificação. Paulo está chamando o povo que estão em Cristo para a vida santa. Mas essa santificação, observe que essa santificação que Paulo vai mostrar para nós aqui, não é uma perfeição isolada, mas é uma unidade. Como povo devemos viver numa unidade de gratidão, de exaltação a Cristo e tendo Cristo acima de tudo em nossas vidas. Não podemos viver um cristianismo isolado ou querer viver uma vida perfeita isolados. Como aquelas pessoas que falam assim, eu sou mais santo do que muita gente que vive a igreja, que vai à igreja. Você vai ouvir muito isso por aí de pessoas. De dizer assim, olha, eu sou melhor do que muitos crentes. Como se ser crente fosse sinônimo de bondade em si, ou de retidão em si. Não, nós não estamos aqui porque nos julgamos pessoas melhores do que as pessoas lá fora. Não estamos aqui porque nos sentimos santos. Pelo contrário. Se estamos aqui é porque reconhecemos que somos pecadores e que carecemos da graça de Deus, porque também precisamos de uns ao outro. Precisamos nos edificar um ao outro. Então, o tema da nossa pregação desta manhã é a nova natureza em Cristo e a vida na comunidade cristã. Então vamos destacar o que Paulo fala aqui. Paulo fala sobre o fundamento dessa nova vida em Cristo. Paulo fala sobre o caráter dessa nova vida em Cristo. E Paulo fala sobre a prática dessa nova vida em Cristo. Então, primeiramente, o fundamento. Em que se fundamenta a nova vida cristã? Então, amados irmãos, como vimos no culto anterior, nesse capítulo 3, Paulo está aqui explicando o que significa termos ressuscitado com Cristo, o fato de estarmos unidos a Cristo. Paulo começa nesse capítulo dizendo que nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. E o que quer dizer isso? O fato de agora estarmos sendo glorificados com Ele. De modo, irmãos, que agora já devemos viver uma vida diferente. Paulo começa no início desse capítulo, dizendo que a nossa mente deve agora, como eu já falei, fixar-se nas coisas do alto. E o que isso significa? Bem, amados irmãos, para começar, significa livrar-se de certas atitudes. Primeira coisa, a vida nova em Cristo nos leva, primeiramente, a nos livrarmos de certas atitudes. De alguma forma, o que Paulo está querendo ensinar é que a nova vida em Cristo nos leva a deixar de lado as obras, por exemplo, da desobediência, as obras más. E devemos viver agora na renovação que Deus realizou para o povo dele. A salvação ou a vida cristã envolve milagre. Envolve o milagre. E isso é algo que precisa fixar na sua mente. A vida em Cristo é uma vida de milagre. É como uma pessoa que antes de Cristo, antes dela seguir na caminhada cristã ou na fé cristã, ela
está morta, como diz as Escrituras. Ela está ou dominada por pecados, por vícios. Mas existe um milagre, há um poder que atuou em Cristo e trouxe Cristo da morte para a vida. Esse mesmo poder que operou em Cristo também opera em nós. Então, o fundamento é que agora nós estamos unidos a Cristo. E qual é o fundamento? Paulo vai dizer já no versículo 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos, ou vistam-se. Veja, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se. Podemos ver, irmãos, que o que é surpreendente aqui é que Paulo está usando aqui uma linguagem do Antigo Testamento. Essa linguagem que Paulo usa para dizer eleitos de Deus, santos e amados, ele não está tirando da sua própria mente, mas ele está buscando a promessa que está lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Lendo ali, no capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 6, capítulo 7, diz assim, capítulo 7, versículo 6, diz que porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para, entre todos os povos que há sobre a terra. Para que vocês fossem o seu povo próprio. Ou tem traduções que digam, para que vocês sejam um povo particular dele. Sendo assim, queridos irmãos, ninguém pode afirmar que o povo já da antiga aliança de Israel, que é o caso de Israel, eram senhores do seu próprio destino. Eles não eram senhores do seu próprio destino. Se você continuar lendo o livro de Deuteronômio, o versículo 7, agora do capítulo 7, diz assim, olha, eles eram pequenos e fracos, mas Deus conquistou a vitória para eles. Deus os escolheu, Deus os salvou e Deus lhe deu um reino que jamais eles mereciam. Isso, amados irmãos, foi uma mostra do que Deus planejava também fazer em Cristo. Então, portanto, Paulo aqui está dizendo que assim como aquelas pessoas já na antiga aliança, aquele povo da antiga aliança foram escolhidos, independentemente do que eles tinham feito, do que eles fizeram, Deus escolheu por amor, independentemente também do que eles viessem a fazer. Deus escolheu o seu povo. Porém, é o Deus que escolheu aquele povo de Israel, escolheu e o santificou. Ou seja, Deus escolhe Israel, já na antiga aliança, e separou aquelas pessoas do mundo. Deus derramou sobre elas o seu amor. E isso também Deus faz hoje com a igreja na terra. A igreja de Cristo na terra é uma propriedade exclusiva de Deus. Deus tem seu povo na terra. Esse Deus que nos chama, que nos salvou, ele também nos santifica. Ele também nos transforma em povo especial. E essa transformação lidar com a nossa união com Cristo. Então, porque ele nos escolhe em Cristo, ele também derramou o amor de Cristo em nossos corações. Para quê? Para que isso nos lembre, irmãos, a graça. Isso nos lembre a graça de Deus. O evangelho que pregamos e anunciamos, e o evangelho que a gente canta e escuta todo domingo aqui, envolve a graça de Deus. Você não foi escolhido. Aliás, você não escolheu a si mesmo para seguir Cristo. Não é aquele pensamento que alguém diz assim, olha, eu vou virar crente. Ah, tu virou crente, foi, ou tu agora essas palavras que as pessoas usam, né? De forma pejorativa. Isso não aconteceu porque você quis mudar de vida. Você não tem o poder de mudar de vida. Você não tem o poder em si mesmo de dizer assim, eu agora vou pertencer a Deus. Eu agora vou me tornar filho de Deus, filha de Deus. Isso não é possível ao homem. O homem não pode fazer isso de si mesmo. Você decidiu em algum momento ser filho de alguém? Você decidiu nascer? Falando na lei natural?
Quem aqui um dia, lembra e que em algum momento da vida diz assim, eu vou vou virar um ser humano, vou me tornar filho de fulano? É possível? Não. Assim também concernente à vida cristã, à vida espiritual. Unir-se à igreja de Cristo não é algo que você é capaz de fazer por si mesmo. É Deus quem faz isso. O fundamento da nova vida que temos é a graça de Deus. É Deus quem escolheu pessoas. E Deus, agora, ao escolher essas pessoas, Deus os santifica para uma nova vida. Então, o fundamento para essa nova vida é a graça. O fundamento para essa nova vida é o Evangelho. O Evangelho de Cristo nos dá nova vida. É por isso que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Sendo assim, dentro do Evangelho, nesse chamado que Cristo fez para você, isso envolve também agora uma resposta a esse Evangelho da graça. Observe, Deus chama você para seguir Cristo, mas neste chamar de Deus envolve a resposta ao Evangelho da graça. Aquilo que nós chamamos do caráter. Porque o Deus que nos salva, né, que nos santifica, que nos tirou da imundície, que nos limpou, que nos fez largar as vestimentas velhas, ele agora nos chama também a vestir uma nova vestimenta. Nós chamamos isso do caráter da nova vida cristã. Observe, você é um eleito de Deus, você é um escolhido de Deus para uma nova vida cristã. É o que Paulo vai ensinar para aqueles irmãos de Colosso, que viviam numa sociedade não tão boa. Não pense que a cidade de Colossos era uma cidade perfeita. Naquele lugar havia todo tipo de maledicência, de promiscuidade, de violência, estupros na rua, todo tipo de prostituição, de cultos pagãos, orgias. Tudo que você possa imaginar naquele lugar existia. Mas dentro daquela cidade, Deus escolhe um povo para a santidade, para uma vida diferente. Isso é o que nós temos agora aqui na parte B do versículo 12 até o versículo 14. Observe, irmãos, que ser escolhido por Deus coloca a responsabilidade sobre os ombros do povo de Deus. Não é porque você foi escolhido que isso não coloca em você responsabilidade. Coloca a responsabilidade. Paulo aqui, observe que Paulo usa a vestimenta para ilustrar a santificação. Os cristãos têm que despir-se da velha natureza em Cristo, né? Tirar as roupas sujas, mas também o cristão deve vestir-se da nova natureza que ele está unido a Cristo. Ele deve vestir roupas novas, ele deve vestir roupas limpas. Então veja, amados irmãos, tirar a velha natureza pecaminosa, como eu disse, não tem o objetivo de deixar você nu. Você precisa estar agora vestido de algo. É aqui que você precisa entender. Você agora precisa estar vestido de algo. Você precisa estar vestido de um caráter santo. Você tira todos os velhos hábitos, ou o Evangelho te leva a fazer isso, a tirar os velhos hábitos, os velhos desejos, as atitudes pecaminosas, e essas coisas que estavam em você agora é substituída por novos hábitos, que vai agora refletir Cristo. O chamado para seguir o Evangelho é isso. É despir-se de coisas que desagradavam a Deus para vestir-se de coisas que agradem a Deus. Sendo assim, Paulo começa no versículo 12 dizendo, né, como eleitos de Deus, santos, amados, revistam-se, veja, de profunda compaixão, ou de ternos afetos de misericórdia, como algumas traduções trazem. Ele fala de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Quando você olha essa vestimenta
que Paulo descreve aqui, uma roupa, é como se fosse uma roupa que você adorna em você, você lembra de Jesus. Na verdade, o que Paulo está nos ensinando aqui é nos vestirmos do caráter de Cristo. Jesus era cheio de profunda compaixão. Jesus carregava com ele misericórdia, quando aqui ele viveu. Ele era cheio de compaixão, ele era cheio de misericórdia. Se alguém o clamasse dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, ele estava ali. Ele foi misericordioso com todo mundo. O termo que Paulo usou aqui no original grego é entranha. A palavra que ele usou aqui é viva, né, com um profundo afeto, ame com as suas entranhas, apresenta isso. Ou seja, Paulo fala que o cristão deve vestir-se da sensibilidade, né, aquela sensibilidade que dói no físico, quando você vê o sofrimento de alguém. É o termo que Paulo quis dizer o seguinte, vista-se de dó. Aprenda a ter dó. Aprenda a ter sensibilidade. Seja compassivo. O mundo, irmãos, tem perdido cada dia mais essa sensibilidade. As pessoas hoje não sentem mais aquela dor, como chama, né? As pessoas chamavam dor na espinha, aquela dor no peito, aquela dor na entranha mesmo, no estômago, diante do sofrimento alheio. Isso está se perdendo. Isso está se perdendo. Há pessoas viciadas em sofrimentos. Vocês pensam que não, mas existem grupos de WhatsApp para compartilhar a dor alheia. Compartilhar estupro, compartilhar assassinato. E as pessoas consomem isso. As pessoas não sentem aquele arrepio, aquela dor diante do sofrimento alheio. Mas o mandamento é, vista-se de compaixão. E em seguida Paulo diz, vocês como filhos de Deus, como seguidores de Cristo, vistam-se de bondade. O que é bondade? Ele usa palavras bem parecidas, né? Bondade é a misericórdia em ação. A bondade é a misericórdia em ação. Então, como eu disse, enquanto a compaixão é o sentir, é o colocar-se no lugar do outro, a bondade é fazer. Paulo diz que nós devemos nos vestir de bondade, isso quer dizer, de disposição, de ser prestativo. Nós devemos aprender isso como povo de Deus, ser pessoas prestativas, pessoa amável. E o mandamento que envolve a bondade aqui é que nós também devemos lembrar de Jesus. Nós devemos ser amáveis até mesmo com quem é ingrato e com quem é mau. E isso é realmente desafiador para a pós-modernidade, como eu disse, para a falta de compaixão dos nossos dias. Porque em nossos dias o bem feito virou um dito natural, bem feito, merecido. Mas nós não podemos ser assim. O chamado é para que nós sejamos pessoas cheias de bondade, até mesmo com quem é grato, até mesmo com quem é mau. A bondade aqui é o ato de ajudar e beneficiar alguém que está precisando de ajuda. Mas o termo que Paulo usou aqui, a palavra bondade, também é um sinônimo para sem maldade, para não julgar de forma precipitada uma pessoa. Olha como o cristão deve ser. Imagine você estar num trânsito aqui, vocês que dirigem aqui, você está em um trânsito como esse, de Arapiraca, e vem alguém em uma velocidade, fecha você em um sinal. Qual é a atitude natural do ser humano? É xingar um palavrão, é dizer alguma coisa com aquela pessoa. Mas quando o cristão busca vestir-se de Cristo cada dia, o que Paulo quis dizer com essa palavra aqui é que ele deve pensar o oposto. Ele deve dizer assim, não, aquela pessoa deve estar com pressa. Possa, de repente, estar socorrendo um familiar, não sei. A palavra que Paulo usa para dizer assim que você deve se encher-se de bondade, vista-se de bondade, é que você não deve ter prejulgamento para com as pessoas. E aqui, irmãos, vem uma aplicação para vocês aqui dessa igreja local, para essa comunidade local. Por quê? Porque vocês aqui são um grupo pequeno. Estamos vendo aqui, é um grupo que está iniciando.
Para isso aqui, vocês precisam orar para que o Senhor encha vocês de compaixão, para que o Senhor encha vocês de bondade. E a bondade e a compaixão em um grupo pequeno, em uma comunidade pequena, devem ser visíveis. Devem ser visíveis. Vocês precisam sentir isso uns nos outros. Por exemplo, vocês aqui devem sentir algo assim. Se um falta o culto, por exemplo. Um irmão faltou um culto, um casal faltou um culto. Todos vocês aqui já devem sentir a falta. E ao sentir a falta, vocês devem usar essa proximidade que vocês têm aqui. Vocês devem criar uma rede de apoio. E como vocês fazem isso? Como vocês criam essa rede de apoio? Existe um grupo lá da igreja, então se você não tem um contato lá, você pode pegar o contato, você pode mandar uma mensagem. Você pode dizer, bom dia fulana, ou bom dia fulano. Bom dia Tânia, irmã Tânia, ou bom dia irmã Beatriz, eu vi que a irmã faltou o culto, está tudo bem. A bondade deve estar visível entre vocês. A pessoa vai responder do outro lado, está tudo bem. Ou, de repente, ao você mandou uma mensagem, você descobriu que aquela pessoa está super doente, está mal. De repente, está até em um hospital, está em uma emergência. Você deve se dispor, se esforçar para apoiar esse irmão. Se possível, com apoio emocional, se possível, com uma ajuda. Se possível, se oferecer até mesmo para fazer refeições. É mandamento do Senhor. Vistam-se. Paulo está escrevendo para a comunidade de Colosco, aquela pequena comunidade de cristãos. Vistam-se de compaixão. Vistam-se de bondade. Perceba, a palavra vestir-se quer dizer ataviar sobre isso. Isso deve estar visível. As pessoas devem ver isso em você. Observe que são virtudes. Virtudes que Paulo manda você usar como uma vestimenta. Está vendo? Uma vestimenta. Que vai vestir sua roupa. Acessórios. E ele diz ainda, vista-se de humildade. Traja a humildade. Por que Paulo manda também, ao você ser uma pessoa cheia de compaixão, cheia de misericórdia, você também deve vestir-se de humildade? Porque humildade, irmãos, é o alicerce da vida cristã. Por quê? Se você não tem humildade, a sua bondade pode transformar-se em orgulho. Sendo assim, humildade é reconhecer que o que somos diante de Deus. Humildade é entender que nós não somos superiores a ninguém. Na comunidade da fé, é preciso que vocês, cada um de nós aqui, estejamos vestidos de humildade. Porque na igreja cristã, ninguém é superior. Não tem superioridade. O pastor não é acima de vocês, o presbítero, o diácono não é acima de vocês. Ninguém aqui é superior. Pelo contrário, nós, como igreja local, somos chamados a servir uns aos outros e a considerar o seu semelhante como superior. Na verdade, na caminhada cristã, nós somos chamados a nos colocar a dispor do nosso semelhante, a se dispor a servir ao seu semelhante. A chamada para a vida em Cristo, como eu disse, não é um chamado para viver isolado, mas é para viver em comunidade, em disposição, em servir uns aos outros. Para isso, Paulo ainda continuou dizendo, vistam-se de mansidão. Você é eleito de Deus, você foi escolhido por Deus, você foi separado, santificado por Deus. Sendo assim, ele continuou, vista-se de mansidão. Eu sei, irmãos, que muitas vezes mansidão é confundido com fraqueza, mas mansidão, na verdade, é controle. É o controle ou a força de não reagir com grosseria ou com aspereza. Até mesmo quando você, um cristão, tem razão em alguma discussão. Significa que nós devemos nos aproximar uns aos outros com tons e com palavras que acalmem, que trazem paz. Nós não podemos viver neste mundo golpeando o próximo com força. Mas Paulo aqui fala de mansidão. Ele diz que nós devemos procurar usar palavras que curem, que ajudam.
É o termo que ele usou para mansidão. Você deve ser aquela pessoa que... Mansidão é um termo que Paulo usou como massagear, não bater. Ele disse, vista-se da mansidão. Aprenda a massagear. Isso é força, é curativo. E aí ele vai continuando, vista-se de paciência, longanimidade. Paciência também é a capacidade de sofrer por muito tempo. Paciência que Paulo manda a gente vestir aqui é a de dar tempo ao outro, como Deus deu tempo a mim e a você. Deus é cheio de paciência conosco. Deus é cheio de longanimidade conosco. Deus não desistiu de nós. Paciência também é a capacidade de não desistir do próximo. Hoje nós vivemos em uma sociedade que não tem mais paciência. As pessoas não têm mais paciência umas com as outras. Por que tanta separação? Por que tanto divórcio? Porque falta nas pessoas hoje a paciência. Ou seja, a capacidade de dar tempo ao outro amadurecer, ao outro a crescer. E esse é um chamado para o povo de Deus. Ser paciente. Buscar a paciência. A paciência até mesmo quando os outros nos irritam, quando os outros falham. Significa não exigirmos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Isso é paciência. Mas é entendermos que pessoas, por exemplo, levam tempo. E nós precisamos exercer paciência. Então veja bem, irmãos. Você não vai vestir essa vestimenta aqui que Paulo está falando para ser amado por Deus. Ele disse, por vocês serem amados por Deus, vistam-se disso. Você não vai vestir isso para ser amado, mas é porque Deus o amou, porque Deus o escolheu, por você ser um filho de Deus, vista-se como um filho de Deus. Vista-se como Cristo, do caráter de Cristo. Deus é cheio de compaixão, Deus é cheio de bondade. Né? Jesus, quando viveu aqui, viveu em humildade, mansidão, paciência. Siga também esse exemplo. Então nós somos amados por Ele. Como eu disse, irmãos, essas virtudes são o uniforme que pertence à família de Deus. Nós servimos a Deus com isso. Todas essas virtudes, observe que todas essas virtudes que Paulo citou aqui, têm a ver com o quê? Com relacionamentos. Você não cultiva nenhuma virtude dessa que Paulo citou aqui isolado. Essas virtudes são para ser vivenciada e vivida em relacionamentos. Esse é o foco aqui, irmãos. Esse é o foco aqui em nosso texto. E isso continua no versículo 13. No versículo 13, observe que nós somos chamados a suportar uns aos outros, a tolerar as particularidades e as pequenas irritações alheias. Como um filho de Deus, você é chamado a isso. Pode até mesmo que, veja, você é chamado a tolerar as particularidades das pessoas e aquilo que nós chamamos as pequenas irritações alheias. Porque convivendo como comunidade ou convivendo como família, nós vamos ter irritações. Mas também aqui nós somos convidados até mesmo a lidar com coisas maiores. Por exemplo, queixas. As pessoas podem nos tratar com dureza, as pessoas podem nos tratar com injúria. E o que fazemos então? Quando alguém nos tratar com dureza, quando alguém nos injuriar, quando alguém nos fizer um mal, o que você deve fazer? Qual é o chamado para a vida nova que você tem em Cristo? Paulo diz, perdoai-vos uns aos outros, assim como o Senhor vos perdoou. Perdoai-vos, o microfone se foi. Perdoai-vos uns aos outros, assim como o Senhor vos perdoou. Versículo 14 ainda é dito, acima de tudo, porém seja o amor que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo, seja o amor que é o vínculo da perfeição. Então, sendo assim, irmãos, o nosso perdão mútuo aqui deve também ser moldado com a maneira como Deus foi gracioso conosco.
Paulo nos chama agora também a perdoar. E moldar o nosso perdão como Deus foi. Perdoai-vos uns aos outros, assim como vocês foram perdoados em Cristo. Isso nos faz lembrar, por exemplo, da parábola que está lá em Mateus 18. A parábola do grande credor, ou do credor e do servo, né? Lembre-se ali que ele tinha uma dívida alta e ele foi perdoado. E o que Deus exigia dele é que ele também agora perdoasse, assim como ele também foi perdoado. Perdoar a dívida uns aos outros. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso através de Cristo. Porque através de Cristo a nossa grande dívida foi perdoada por Deus. A nossa dívida, veja, a nossa dívida foi quitada por Deus, por meio de Cristo. Você não deve a Deus. Os seus pecados hoje não são contados diante de Deus. Os seus pecados hoje são perdoados diante de Deus. Todos os nossos pecados estão perdoados. E esse perdão que nós recebemos também agora deve moldar o perdão que a gente deve oferecer às pessoas. Falo isso mais uma vez, por quê? Porque perdão, irmãos, também é uma coisa que nós precisamos para os nossos dias. E qual é o ingrediente vital para que a gente consiga perdoar as pessoas? O amor. O amor é o ingrediente vital do perdão. Pois Paulo descreve aqui no versículo 14 o amor como um vínculo de perfeição. Paulo diz que o amor é a força que mantém a igreja, o povo de Deus verdadeiramente unido. Não só a igreja, né, como a família. O amor é o vínculo que une as pessoas. Sem amor vai haver divisão, contenda, destruição. E isso também serve para as igrejas locais. E mais uma aplicação eu faço aqui para vocês, que são um grupo aqui pequenininho. Vocês estão começando agora aqui. E como um grupo pequeno, você diga assim, a gente aqui é muito unido. Somos um grupo ainda pequenininho, unidos. A gente aqui está se reunindo uma vez ao mês para fazer um almoço. Isso é maravilhoso, é glorificado aos olhos de Deus. Mas já que vocês, como um grupo pequeno, vocês devem começar a praticar o hábito de perdoar uns aos outros. Se em algum momento surgir algum atritozinho entre vocês, não deixe que as queixas se transformem em amargura. O conselho que nós temos aqui, de perdoar uns aos outros, de perdoar as queixas uns dos outros, é que a igreja local deve estabelecer, desde o início, irmãos, uma cultura de transparência. O que é a cultura de transparência? Pedir perdão. Pedir perdão uns aos outros. O amor, como Paulo está dizendo aqui, deve ser a cola que impede a divisão em nosso meio. Como impede a divisão em nosso meio. E nós já devemos, desde o início de igreja local, desenvolver o hábito de pedir perdão uns aos outros. Existe uma diferença de desculpa para perdão. Né? A desculpa é tira a culpa. É quando você fez algo que não devia ter feito. Que, aliás, é quando você fez algo sem querer. Você está dizendo assim, tire a culpa, desculpe-me. Foi sem querer, me desculpe, ou seja, tire minha culpa, eu não fiz isso por querer. Mas o perdão envolve realmente humildade, porque quando você pede perdão, é reconhecimento de erro. Fulana, me perdoe. Eu fui grosseiro com você, eu não fui paciente, eu virei as costas na hora que você estava falando, e eu fiz isso, eu agi assim. Perdão na igreja local. Irmão, aquela fala que eu tive naquela hora foi ofensiva e eu peço perdão. Por que eu digo isso? Que essa cultura deve estar na igreja local, mesmo com um grupo pequenininho. Porque existem igrejas de 30, 40 anos em que aquele grupo pequenininho começou. E tem irmãos com 30, 40 anos na igreja, guardando mágoa. Há 30 anos de um irmão na igreja. Olha que coisa triste. E isso impede o avanço da igreja, da vida cristã. Então, a igreja local é chamada a perdoar uns aos outros. Então, o conselho de Paulo, depois de você vestir-se do caráter de Cristo, agora execute esse caráter, pratique isso. Né? Que essa seria o nosso terceiro ponto.
a prática da nova vida. Então, amados irmãos, além do chamado de Deus para sermos santos, para sermos cheios de afeto, de amor, de misericórdia, nós somos chamados também para viver na paz. Por isso que ele diz no versículo 15, olha, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Aí ele diz, sejam agradecidos. A paz, irmão, aqui se refere primeiramente à nossa reconciliação que tivemos com o nosso Deus. Houve uma reconciliação do céu com a terra por meio de Cristo. E porque essa reconciliação foi realizada para nós, ela agora deve ser manifestada em nós. Como povo de Deus, nós devemos ser pessoas que experimentam a paz de Cristo. Nós devemos ser pessoas que experimentam a paz de Deus. Se você é uma pessoa, de repente, que está aqui nessa manhã e não sente essa paz, você precisa saber que a paz de Cristo é um status seu. É um status que pertence a você. E você precisa desfrutar dessa paz. A paz de Cristo é algo que deve estar no seu coração. Você deve ter essa paz. Uma paz que muita gente não tem. Uma paz que o mundo não dá, como Cristo mesmo disse, a minha paz eu vos dou. É por isso que o nosso culto sempre começa com a paz de Cristo, a saudação da paz de Cristo. E o culto também termina com a saudação da paz. Para apontar para nós, irmãos, como igreja, que nós somos o povo reconciliado com Deus. E como um povo reconciliado com Deus, nós temos a paz. Mas essa paz, que ela deve estar, como eu disse, visivelmente no coração das pessoas que servem a Cristo. E quando eu falo de paz, você possa pensar assim, que bom que eu tenho isso. Mas você também precisa lembrar que milhares de pessoas no mundo vivem sem paz. Não tem paz. Não tem reconciliação com Deus, não tem paz com Deus, não tem paz com Cristo. Se ela não tem paz com Cristo, ela não tem paz consigo mesmo, ela não tem paz com o seu semelhante, ela não tem paz com os seus vizinhos, ela não tem paz com ninguém. Ela não tem paz na sua igreja. Mas a igreja deve estar unida em harmonia amorosa. E como fazemos isso? Paulo diz, faça isso com gratidão. Por isso que Paulo disse o quê? Seja agradecido. Seja agradecido. Nós vivemos em uma era também em que a ingratidão é muito forte no coração das pessoas. Hoje vivemos em um mundo totalmente diferente dos nossos pais. Tente voltar à Idade Média. Eu acredito que nenhum de vocês aqui queria viver naquela época. Os tempos antigos era melhor. Será? E há pessoas que não aprendem a viver com essa gratidão. Nós somos chamados, irmãos, para viver como pessoas agradecidas. Por que devemos viver como pessoas agradecidas? Porque observe que é da natureza do homem caído, é da nossa natureza caída reclamar. É da nossa natureza caída nunca estar grato. Mas da onde vem a ingratidão? A ingratidão vem de quê? Da queda. Vem dos nossos pais, já no paraíso. Eles tinham tudo. Eles tinham vida perfeita, mas eles não foram gratos a Deus. Pelo contrário, eles foram ingratos. E quando nós somos ingratos, nós traímos. Né? Nós cometemos coisas terríveis. Por causa de quê? Ingratidão no coração. E para isso Paulo disse, olha, sejam gratos, sejam agradecidos. Paulo aqui volta, irmãos, a atenção para cima. Viva em gratidão diante de Deus. Primeiramente, você deve ser uma pessoa que todo dia, como um filho de Deus, como um cristão, você deve ser grato a Deus. O nosso catecismo, quando colocou gratidão, é na terceira parte do catecismo. Vocês que estão estudando aqui, né? Quando você vai estudar o catecismo fala de miséria, salvação e gratidão. E na terceira parte do catecismo está a gratidão. E gratidão envolve o quê? Vida de santificação. Para isso, no versículo 16, Paulo diz que Paulo vai deixar aqui o Espírito Santo, né? Ele vai dizer assim, olha, que a paz de Cristo, né, deve exercer o nosso coração, versículo 15, mas no versículo 16 ele diz que agora, esse evangelho habitando ricamente em nós, pelo Espírito Santo, o que vai acontecer?
À medida que nós agora estamos cheios do Espírito Santo, cheios de gratidão, nós devemos agora ensinar e admoestar uns aos outros. Ensinar envolve o quê? Instrução positiva. E admoestar envolve o quê? Apontar o que é necessário. Mudanças necessárias. Isso é a igreja local. Lembra do que eu falei? Você é chamado a viver em uma comunidade em que você vai ensinar uns aos outros. Todos aqui devem aprender uns com os outros. E nós aqui também vamos apontar mudanças necessárias. Em que precisamos mudar? E como nós vamos mudar? Como você aprenderá a mudar? Isolado? Não. Cada culto é um aprendizado. Cada estudo bíblico é um aprendizado. Cada reunião é um aprendizado. Ou seja, irmãos, na igreja os crentes precisam interagir uns com os outros, como comunidade local. Nós precisamos interagir uns com os outros. Nós precisamos interagir sobre a palavra de Deus. Essa interação pode acontecer de forma informal, um cafezinho após o culto, conversando. Essa interação pode acontecer em um estudo bíblico, quando vocês estão estudando. O Espírito Santo está nos dizendo aqui, irmãos, que nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque não existe um cristão estilo cavaleiro solitário na igreja. O plano de Deus é que nós cresçamos, mas cresçamos como comunidade. Comunidade da fé. É um grupo pequenininho aqui, vocês. Mas vocês vão crescer. Para isso, Paulo vai dizendo no versículo 16, que você vai crescer louvando a Deus com salmos, com hinos, com cantos espirituais, em gratidão no coração. Cantar junto, como fizemos aqui, como fazemos aqui, né? Cantar junto envolve comunhão? Sim. Cantar juntos envolve gratidão. Cantar junto une os corações. Quando você canta com alguém, né? Porque cantar envolve comunhão. Não é só cantar salmos, mas é cantar hinos espirituais. E por último, Paulo finaliza no versículo 17 dizendo que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Seja em ações, seja em palavra, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Que em palavra, que em ações, faça tudo para o louvor de Deus. Ou seja, a vida cristã, o foco da vida cristã é a glória de Deus. Sua profissão, seu casamento, seus bens, seus filhos, como já falamos anteriormente, tudo isso é para a glória de Deus. Amados irmãos, eu finalizo nesta manhã com vocês. Essas coisas são fáceis de viver? Não. Essas coisas não são fáceis de viver. Nós precisamos nos esforçar cada dia mais. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. Nós precisamos pedir força, porque de nossa própria força nós não chegaremos a lugar nenhum. Precisamos orar e pedir que o Espírito Santo nos conforme a Cristo. Nós precisamos orar e pedir com confiança que Deus cada dia mude os nossos corações. Precisamos orar com confiança para que Cristo nos dê cada dia mais mentes renovadas. Para que cada dia mais Cristo nos conforme a Ele. Ao fazermos isso, irmãos, podemos ter confiança de que haverá mudança na sua vida. Se você ora e diz, Senhor, enche-me de compaixão, de mansidão, de humildade, de temperança. Se você ora e diz, Senhor, dai-me gratidão no lugar de reclamar. Se você pede essas coisas a Deus com confiança, essas coisas vão chegar na sua vida. Elas vão vir lentamente, mas você vai ver que isso vai chegar. O quanto você amanhã vai ser um cristão mais grato, mais amável, mais cheio de bondade. E isso tudo vai refletir lá fora, porque isso é a vestimenta. A vestimenta do cristão é isso. Essas coisas devem ser visíveis na sua vida. Devemos confiar, irmãos, devemos confiar de que o Deus que nos justificou em Cristo Jesus também é o Deus que nos santificou. Para isso, lembremos da promessa que Paulo dá à igreja aos Filipenses. Aquele que começou a boa obra em nós, irá de aperfeiçoar até aquele dia
de Cristo Jesus. Amém.